Gilberto, me ama. Quando ouvimos a palavra terrorismo, logo nos vem à mente o Oriente Médio e os árabes, e algo relacionado contra o Estado de Israel. Porém, é um fenômeno muito mais antigo do que podemos imaginar. Não há possibilidade de se fixar uma data para o surgimento na história das primeiras ações terroristas, como hoje entendemos. O que se sabe é que o recurso ao emprego do terrorismo, no sentido de causar pavor e medo, tanto pode vir dos que se sentem oprimidos ou injustiçados, como pode originar-se daqueles que estão por cima, e que, com os aparelhos coercitivos do Estado, recorre a ele como instrumento de intimidação. O aspecto mais negativo da ação terrorista de um indivíduo ou de um Estado é o enorme número de vítimas civis que geralmente causam, atingindo indiscriminadamente homens, mulheres e crianças. Apesar de não haver uma data fixa, eu vou fazer a minha própria lista, do meu ponto de vista, na história. E através de uma cronologia, colocar aqui, na minha opinião, seriam os principais exemplos dessa ação, uma ação terrorista. Então vamos iniciar nossa viagem e voltar a 2000 anos atrás, na época do Império Romano. Os Zelotes eram uma seita judaica radical do tempo de Jesus Cristo. Eles acreditavam na luta armada contra os romanos e esperavam um Messias guerreiro. Simão, um dos 12 apóstolos, era conhecido como o Zelote. O nome Zelote vem de zelo, que significa devoção fervorosa. Eles levavam essa devoção à palavra de Deus ao extremo, acreditando que deviam fazer de tudo para a defender, até matar pessoas. Para eles, a dominação romana era uma afronta que não podia ser tolerada. Israel era a nação escolhida de Deus, mas os romanos não criam nesse Deus nem o honravam. Os judeus não se deviam associar a gentios. Por isso, os romanos precisavam ser expulsos da Terra Santa a todo custo. Os zelotes causaram várias rebeliões violentas contra o Império Romano ao longo de um século. Todas elas falharam. Uma das maiores, incitadas por eles, culminou na destruição do Templo de Jerusalém em 70 d.C., como Jesus havia predito em Marcos, capítulo 13, 1 ao 2. Esse grupo radical tinha a seu serviço sicários, que eliminavam autoridades romanas, assim como judeus considerados traidores por cooperarem com o inimigo romano. Simão, o Zelote, era um dos 12 apóstolos, como falei antes. E esse apelido, Zelote, distinguiu ele de Simão Pedro, o outro apóstolo, como dito em Lucas, capítulo 6, 13 ao 15. A Bíblia não diz porque ele era conhecido por esse nome, esse apelido. Ele pode ter sido membro desse grupo antes de ser discípulo de Jesus, ou pode ter ficado com esse nome porque era muito fervoroso pela imagem de Jesus. A visão distorcida desse grupo impediu agir por meios pacíficos e preferiram o modo mais violento. Isso foi a causa de sua própria destruição. Eles desapareceram com a diáspora, dispersão, dos judeus no século seguinte. Seita dos assassinos. Pode até aparecer uma risada da internet, mas a palavra Hashishins refere-se a uma antiga e temida ordem de assassinos persas e sírios. Hassan ibn Sabah, ou Hassan Sabah,
no seu nome aportuguesado, criou a ordem 1 milênio atrás, no século XI. Embora Sabá fosse um teólogo, seu nome não se tornou exatamente um símbolo de paz. Ele se mudou para a cidade de Rei, no atual Irã, para estudar teologia e aos 17 anos adotou o ismaelismo, uma seita xiita do Islã. Então estudou e se aperfeiçoou durante a década de 1070 depois de Cristo. Muito devoto a esse ramo xiita, Sabá possuía opiniões bastante radicais e acabou tornando-se o fundador da chamada Ordem dos Assassinos. A palavra assassino, inclusive, possui relações possivelmente com essa ordem. As fontes variam de explicação da etimologia, desde relações com hashish e outras palavras árabes, mas sabe-se que há, de fato, uma relação da palavra assassino com os hashishins. Os ataques desse grupo eram de motivação política e por discordâncias religiosas, e os alvos tanto poderiam ser eminentes autoridades como gente comum. Apesar de andarem uniformizados na fortaleza principal deles, que era Alamut, com trajes brancos e um cordão vermelho em volta da cintura, quando recebiam alguma missão, camuflavam-se. Preferiam se misturar a mendigos nas cidades da Síria, da Mesopotâmia, do Egito e Israel, para não despertarem atenção. No meio da multidão urbana, eles levavam uma vida comum, para não atrair suspeitas, até que um emissário lhes trazia a ordem para atacar. Geralmente, eles aproximavam-se de suas vítimas em 3. Se por acaso 2 punhais, lâminas ocultas nas mangas ou espada fracassasse, haveria um terceiro recurso a completar o serviço: o estrangulamento. Atuavam em qualquer lugar, nos mercados, nas ruas estreitas, dentro dos palácios e até mesmo no silêncio das mesquitas, lugar por eles escolhidos em razão das vítimas estarem ali entregues à oração e com a guarda relaxada. Suas fortalezas foram destruídas com a invasão mongol, e a principal delas, Alamut, ao ser riscada do mapa, extinguiu por fim essa organização terrorista. Tugues. Índia, sob o domínio do Império Britânico, entre os anos de 1763 e 1856, surgiu a seita de ladrões e assassinos indianos, denominados Tugues. Eles atacavam autoridades britânicas e viajantes indianos endinheirados. Agiam por motivos monetários e por ódio ao domínio inglês. Os grupos de Tugues, que praticavam em larga escala roubos e assassinatos de viajantes, agiam por todo o subcontinente indiano. O modus operandi era se disfarçar de nativos amigáveis e guias, até que os levasse as comitivas para algum lugar determinado. E os roubavam e depois os eliminavam. Eles praticavam estrangulamentos, laçando o pescoço das vítimas com um lenço amarelo, chamado rumaal, que traziam amarrado à cintura. Em função desse método, eles também eram chamados de pancingars. Os assassinos escondiam os corpos, enterrando-os ou emparedando-os em muros. Os Tugues e seus seguidores foram coibidos pelo Império Britânico em 1830 graças aos esforços do funcionário civil William Sliman, que começou uma ostensiva campanha contra esses nativos. A organização policial chamada de Tungi and Decoy Department foi fundada pelo governo da Índia, com Sliman assumindo o cargo de superintendente em 1835. Milhares de homens foram feitos prisioneiros, executados ou expulsos das possessões britânicas da Índia. A campanha se baseou em informações de espiões disfarçados e Tugues capturados, que receberam a promessa de proteção e favorecimento se contasse o que sabiam. Por volta de 1870, o culto dos Tugues já tinha se extinguido. Chouans. Quando Napoleão Bonaparte subiu ao poder em 1800, uma facção secreta monarquista se organizou para eliminar autoridades do então regime revolucionário francês. E ele próprio, que naquele momento encarnava tudo de ruim que acontecera para a aristocracia deposta em 1789. Esse grupo ficou conhecido como Chouans. Eu não sei se a pronúncia está certa.
Eles fomentaram uma rebelião na Vandéia, que foi brutalmente reprimida, com milhares de mortos, a maioria gente do povo, que eles próprios oprimiam quando estavam no poder. No ano de 1801, prepararam um atentado contra Napoleão por meio da chamada Máquina Infernal, uma carroça repleta de dinamites, programada para explodir quando a carruagem dele, Napoleão, passasse por ela em direção à ópera. Mas, graças a um atraso no percurso, Napoleão se salvou, porém, viu à distância a destruição e morte que a explosão causou. E dezenas de pessoas que passaram por ali morreram. A repressão foi implacável e muitos de seus membros fugiram para a Inglaterra nos anos posteriores. Narodiks. Rússia, século XIX. A partir do ano de 1860, surgiu os Narodiks, movimento populista que cometeu atentados e execuções. Eles visavam atingir as autoridades czaristas, com o objetivo de provocar uma revolução social. O maior feito de atentado deste grupo foi a eliminação do czar Alexandre II. Ele que havia escapado de 2 outros atentados, um que destruiu seu vagão de trem e o outro a sala de jantar de seu palácio, onde morreram 11 pessoas. Mesmo alertado quanto à possibilidade de um outro atentado, saiu de carruagem percorrendo as margens do canal Catarina em Moscou. Porém, lá estavam postados 4 lançadores de bombas, sob as ordens de um agente. O soberano escapou da primeira bomba. Sua carruagem avançou em meio aos mortos da sua guarda. Ele, ferido, desceu da carruagem e queria enfrentar pessoalmente os terroristas. Esse foi um erro capital, pois um outro cúmplice atirou a segunda bomba. O czar morreria poucas horas depois, com a parte abaixo da sua cintura dilacerada. Alexandre III, seu filho, subiria ao trono e reprimiu violentamente, caçando cada membro daquele grupo. E muita gente humilde e inocente foi mandada para trabalhos forçados na gelada Sibéria. As ações dos Narodiks, de certa forma, só pioraram a repressão e o sofrimento do povo russo pelo resto daquele século XIX. Anarquismo. Por inspiração de Michel Bakunin, nos anos de 1870 a 1914, surgiu um grupo na Europa que visava a implantação de uma sociedade igualitária e sem Estado, o chamado anarquia. Uma verdadeira utopia na realidade, onde se pensava numa sociedade sem a opressão dos governantes e a abolição de distinções de classes econômicas, com a distribuição igualitária de todos os recursos disponíveis. Algo totalmente praticável no capitalismo, e mesmo sob o comunismo, né? Mas havia gente disposta o bastante para matar, por acreditar nessas ideias fora da realidade. Então ocorreu uma série de atentados a figuras consideradas opressores do povo, casos da eliminação do rei Humberto, da Itália, do presidente Carnot, da França, do presidente McKinley, dos Estados Unidos, e da imperatriz Elizabeth, a chamada Sissi, imperatriz do Império Austro-Húngaro. O de maior consequência foi o que vitimou o herdeiro do trono austríaco, Francisco Ferdinando, e de sua esposa, cometido em junho de 1914, servindo como estopim para a Primeira Guerra Mundial. Gravilo Príncipe, um jovem nacionalista bósnio, esperou o carro de Francisco passar para sacar de sua arma e atirar nele e em sua esposa. O movimento foi engolido pelo banho de sangue da Grande Guerra que se seguiu. Um acontecimento trágico em que os anarquistas muito têm culpa de ter provocado. Ira. Bom, eu não vou falar que Ira é referente à banda de rock famosa aqui nos anos 1980.
Vamos falar da Irlanda. A Irlanda, entre 1916 e 1920, celebrizou-se a organização Sinn Féin, o IRA, que lutava contra a ocupação britânica, que já naquela época durava 600 anos. Na Irlanda do Norte, a partir dos anos 1960, foi a vez do IRA. Recorriam a métodos de guerra assimétrica, sendo frequentemente acusados de terrorismo, que na verdade era, né? Notório principalmente por ataques à bomba e emboscadas com armas de fogo. E tinham como alvos tradicionais os protestantes, políticos unionistas e representantes do governo britânico. Na sua fundação, o IRA tinha ligações com outros grupos nacionalistas irlandeses e um braço político do partido, como eu disse antes, o Sinn Féin, nós próprios, em irlandês. Sua ideologia variou ao longo do tempo, abrangendo o republicanismo e o nacionalismo. Em 28 de julho de 2005, o IRA anunciou o fim da luta armada e a entrega das armas. O processo dessa entrega terminou em 26 de setembro de 2005. Todo o processo de desmantelamento do armamento foi orientado pelo chefe da Comissão Internacional de Desarmamento, o general canadense John de Chasseling. Porém, grupos de dissidentes não aceitavam a resolução pacífica da questão política e continuam tentando realizar atentados, mesmo que sem sucesso. Esse grupo IRA era de forte orientação católica, daí o ódio deles pelos protestantes. Esse caso aí da Irlanda é um resquício aí das guerras religiosas, né, entre protestantes e católicos, né, que assolaram aí em certo tempo aí a Europa, principalmente ali no século XVI, que inclusive foi causa de uma grande guerra na época, né, a Guerra dos 30 Anos. Operação Condor. Na década de 1970, uma aliança entre ditaduras militares que governavam os principais países da América do Sul se formou para colaborar no combate a seus opositores políticos. Essa aliança contou com o apoio dos Estados Unidos, que permitiu a troca de informações entre os integrantes da operação para perseguir as pessoas que eram contrárias às ações desses governos ou teriam alguma ligação com o comunismo. Durante os anos 1970, a CIA, Agência Norte-Americana de Inteligência, coordenou as ações desses governos no combate a esses adversários. Esse movimento foi um sintoma da Guerra Fria entre o comunismo soviético e o grupo capitalista encabeçado pelos Estados Unidos. Na Argentina, em 30 de setembro de 1974, Carlos Prats, general chileno aposentado e aliado de Salvador Allende, que foi o presidente deposto no ano anterior, foi morto em um atentado à bomba, acionada por controle remoto em Buenos Aires, capital da Argentina. O general e sua esposa morreram na hora. No Chile, as ações da Operação Condor começaram após o golpe militar de 1973, que depois o já citado Salvador Allende, da presidência, e empossou o general Augusto Pinochet no poder, dando início a uma das mais violentas ditaduras da América Latina. O novo governo militar tratou de perseguir seus opositores desde o início. O Estádio Nacional de Santiago se transformou em um presídio onde os prisioneiros políticos eram torturados. O fim da Guerra Fria pôs termo a essa operação, assim como a queda do poder de diversos ditadores nos anos 1980 em toda a América do Sul. A Al-Qaeda. Essa organização terrorista fundamentalista islâmica foi fundada em meados de agosto de 1988 por Osama Bin Laden e Abdullah Azzam e vários outros combatentes da guerra soviético-afegã, constituída por células colaborativas e independentes infiltradas na Europa, Estados Unidos e Ásia, principalmente entre estudantes universitários simpatizantes e doutrinados pelo regime terrorista. Visavam disputar o poder geopolítico do Oriente Médio, até constituir base na Europa e América. São atribuídos ao Al-Qaeda diversos atentados a alvos civis e militares, na África, no Oriente Médio e na América do Norte.
O ápice de sua operação foi os atentados nas Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001 em Nova York. Osama foi capturado 10 anos depois e eliminado pela ação de forças especiais americanas. A estrutura organizacional da Al-Qaeda e a ausência de dados precisos sobre o seu funcionamento são fatores que dificultam a estimativa sobre o número de membros que a compõem e a natureza de sua capacidade bélica. Durante a invasão do Iraque em 2003, a Al-Qaeda teve um interesse formal maior na região, estando dito que foi responsável por organizar e ajudar ativamente a resistência local contra a democracia imposta pelos americanos. Durante as eleições iraquianas em janeiro de 2005, a Al-Qaeda se responsabilizou por 9 ataques suicidas em Bagdá, capital daquele país. Olá, gente, tudo bem? Então essa foi a nossa viagem através da história do terrorismo, né? Eu procurei, no meu ponto de vista, mostrar os principais exemplos através da história e deixei muitos outros de fora, porque senão ia ser muita coisa. O assunto é muito extenso, como o Sendero Luminoso no Peru ou ETA na Espanha. E esse terrorismo atual que está ocorrendo no Oriente Médio, com esses grupos aí, Al-Qaeda, Hamas, entre outros, tem orientação religiosa, né? Então eles recrutam jovens, faz uma lavagem cerebral neles, a ponto desses indivíduos se explodirem em nome de uma fé fundamentalista e distorcida, né? Quando que a percepção da ideia de religião é totalmente inversa. O que mostra nos livros é fazer o bem, e o princípio de religião é fazer o bem, né, e procurar seguir as palavras de um ser superior a nós. No caso, Deus, Alá, se dê o nome que for. Então é isso, o vídeo foi o maior que eu fiz até agora. Espero que quem tenha chegado até aqui tenha tido uma experiência boa. A história vive no passado, no presente, moldando o futuro. Valeu!